E aí vamos lá começar aí essas semanas, né, de transformação aí emocional na vida de vocês. Porque trabalhar o emocional das crianças sem trabalhar o emocional das mães não adianta de muita coisa, né? Então essas 3 próximas semanas vão ser aí semanas transformadoras aí para a gente conseguir evoluir emocionalmente e trazer essa evolução para os nossos filhos também. Aqui eu trouxe para vocês um pouco do que a gente vai trabalhar, vai conversar hoje, né? Que seria o que é a nossa criança interior ferida, karma e dharma, minha mãe no meu processo de cura e a inteligência emocional e o resgate da criança interior, tá? É, alguma de vocês sabe dizer o que seria essa criança interior ferida? Seria esses traumas que, assim, a gente vivenciou com a família lá atrás, e a gente canaliza e perpassa por todo esse tempo e a gente consegue, quer dizer, a gente não consegue desvencilhar desses traumas. Isso, seria exatamente isso, né? Esses traumas, eles acompanham a gente no decorrer de toda a nossa vida e fazem com que a gente tenha algumas atitudes no nosso dia a dia refletidas naquilo que a gente aprendeu e que a gente viveu na nossa infância, principalmente em relação aos traumas, né? Como exemplo, vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz, né? Uma esposa totalmente insegura, sempre achando que seria abandonada, que seria deixada, né, pelo esposo, sempre com bastante ciúmes. E aí, durante o atendimento, né, quando eu fui estudar um pouco sobre a infância dessa pessoa, eu tive a informação de que ela sofreu um abandono da mãe durante a sua infância. Então, todas as atitudes que ela tinha aí desse medo do abandono, na verdade, refletia porque ela foi abandonada lá atrás, e aí esse reflexo e o trauma que ela viveu ali estava sempre rodeando ela. Então, resgatar a criança interior, trazer uma carta de cura para essa mãe que abandonou ela e tudo isso, né? Todo esse processo fez com que ela conseguisse é, salvar o casamento de certa forma, porque ela deixou de ter essas atitudes que vinham atrapalhando o relacionamento deles. Então, é mais ou menos isso o sentido, né, de curar a ferida da criança interior. É para que esses traumas que a gente trouxe da nossa infância, eles não venham a atrapalhar a nossa vida adulta, a criação dos nossos filhos, o nosso relacionamento amoroso, enfim, que não venha aí prejudicar a nossa vida e também que a gente consegue ter mais inteligência emocional quando a gente consegue identificar o porquê de algumas atitudes que nós temos, né? E aí, para esse momento do resgate da criança interior, eu vou trazer uma dinâmica, né, para vocês. Eu queria que quem pudesse ligasse a câmera, só para ver o rostinho de vocês durante esse momento. Ninguém vai ver o rostinho de ninguém, vai estar todo mundo com os olhos fechados, mas eu queria ver o rostinho de vocês, se fosse possível, tá certo? Queria pedir que vocês ficassem sentadas ou deitadas numa posição confortável e se concentrassem apenas no áudio. Ficassem de olhos fechados e se concentrassem apenas no áudio, tá certo? Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, Pronto. Agora eu queria pedir que todas
levam que todas ficassem sentadas ou deitadas numa posição confortável e começasse essa dinâmica respirando bem fundo, respirando e soltando. Respira e solta o ar. Queria pedir que vocês fechassem os olhos e fossem se conectando com a minha voz e o som. Vocês vão começar sentindo os dedos das mãos, sentindo o corpo de vocês na cadeira, sentindo a sua respiração e vai se desconectando de tudo que está à sua volta. Agora eu quero que você vá para o seu quarto que você lembra da sua infância. Quando você chegar no seu quarto, você vai ver uma menina deitada lá na cama. E essa criança é você. Você vai lá sentar do lado dela, fazer um carinho nela, no rosto dela, observar a expressão dela e acolher essa criança enquanto dorme. Aproveita esse momento para se conectar com ela. Tenta se lembrar do cheiro do lugar, do clima do lugar. E vai se conectando com ela. Agora, fala no ouvido dessa criança o seu nome e repete a frase. Stephanie, eu te vejo, eu te sinto e eu te acolho. A partir de hoje, não é mais responsabilidade da sua família cuidar de você e acolher. Seguiremos juntas a partir de hoje, com carinho, amor e acolhimento. Agora aproveita mais um tempinho com ela e vai se despedindo dela aos poucos. Aos poucos vão voltando para cá, no tempinho de vocês, respirando, sentindo o corpo novamente na cadeira e se preparando para se conectar cada vez mais com essa criança.
Se tiver água aí do lado de vocês, toma água, tá? Quem quiser ir na cozinha buscar água, pode ir buscar, para a gente continuar a nossa conversa. Alguém quer compartilhar comigo como foi, como se sentiu com esse encontro com a criança interior de vocês? Tô todo mundo emocionado ainda, né? Tô vendo aqui as carinhas. Eu. Tá me ouvindo, Fanny? Pô, é Cris, né, que tá falando? É Cris? Agora tá no mute, entrou no mute, Cris. Agora, Oi. Tá me ouvindo? agora sim. Assim, eu acho que eu consegui entrar nesse âmbito da minha infância bem mais rápido, porque justamente eu estou nesse mesmo local, né? Eu vim passar o final de semana na casa dos meus pais, então, assim, foi algo de imediato. Eu voltei quando eu tinha 6 anos. Eu consegui visualizar algumas cenas, justamente quando eu tinha 6 anos, do meu aniversário, que a gente estava comemorando aqui, então, assim, foi forte, porque eu lembro desse aniversário que foi meu conturbado, que realmente deve ter desencadeado alguns gatilhos até hoje por causa disso, porque veio de imediato essa cena. Eu triste por determinados problemas familiares. Eu acho que quando você falou que eu te acolho, eu acho que aquela criança se sentiu realmente abraçada. Cris, é muito positivo, né? Eu passei por esse processo que vocês vão passar agora de resgate e é, assim, maravilhoso, né? A gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se enxergar e entender as nossas atitudes, as nossas escolhas, a gente começa a enxergar a forma que a gente trata os nossos filhos, tudo que a gente cobra, né? Às vezes até da escola, do nosso filho ou do nosso parceiro no dia a dia, às vezes é reflexo dos traumas da nossa infância, né? E acho que esse processo de libertação é de extrema importância para que a gente consiga adquirir essa inteligência emocional e para que a gente consiga alcançar uma plenitude, ter crescimento não só pessoal como profissional também, né? Que às vezes esses gatilhos da infância atrapalham também a vida profissional de muita gente. Então, o propósito, né, desses encontros é esse, todo mundo tem seus fantasmas da infância e é compartilhar, né, um pouquinho desses fantasmas que cada uma tem aqui no grupo e poder se conectar e entender que outras mulheres passam e vivenciam tudo isso, mas que é possível a gente lidar com isso de uma forma mais leve, quando a gente olha para isso e consegue enxergar e entender que aquilo ali não é uma responsabilidade nossa, a atitude do outro com a gente durante a nossa infância não é a nossa responsabilidade, é responsabilidade dos nossos pais. Mas hoje, como eu sou adulta, cabe a mim identificar e acolher aquilo ali, entender que aquilo ali foi a minha criança e eu preciso realmente acolher ela para poder seguir em frente, né? Então, assim, por isso que eu achei tão importante, antes de trazer qualquer outro tema sobre desenvolvimento infantil, trabalhar primeiro essa infância de vocês, tá? E aí eu trouxe uma atividade de reflexão para vocês, mas antes dessa atividade, eu vou fazer uma pergunta para que vocês reflitam, que é: quem você era
antes do mundo te dizer quem você deveria ser. A outra pergunta que eu vou trazer para vocês hoje é: como você está se sentindo? Para que eu possa entender o outro, eu preciso primeiramente entender a mim mesma. Tenho que ajudar o outro a entender e trabalhar suas emoções, e para isso eu preciso, antes de mais nada, passar a ser protagonista da minha própria história. Através do contato com a nossa criança interior, buscaremos a mudança para que possamos desenvolver nossas habilidades e inteligência emocional. Eu não posso desenvolver a inteligência emocional do meu filho se eu não tenho a minha inteligência emocional desenvolvida. Eu não posso desenvolver a inteligência emocional do meu filho se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu quero realmente ir e até onde eu estou indo por uma imposição da sociedade, né? Então, hoje se fala muito no português, matemática, lógica, enfim, se fala muito nas matérias, mas a gente vê crianças, né, adolescentes extremamente inteligentes, mas que não têm inteligência emocional para fazer um concurso, para fazer um vestibular, para fazer uma seleção de emprego, né? A gente às vezes vê aí pessoas dizendo: "Ah, meu filho sempre tirou as melhores notas", mas não consegue passar no vestibular, não consegue passar no concurso, simplesmente porque ele não tem inteligência emocional. Então ele chega ali naquele concurso e ele não consegue evoluir. Por quê? Porque não existe a inteligência emocional. Então, trabalhar a inteligência emocional das crianças é de extrema importância, né? E trabalhar a inteligência emocional dos seus pais também. Então, pais desenvolvidos emocionalmente não causam traumas nos seus filhos. Então, você se cuidando, você se tratando e você se curando, você está prevenindo também causar traumas da infância dos filhos de vocês. E aí eu trouxe para vocês, né, aquela frase de reflexão, e eu quero que depois, com o tempo, vocês parem para responder quem eu era antes das pessoas passarem a impor quem eu deveria ser, né? Nós nascemos com as nossas características individuais e conforme nós vamos crescendo, os adultos começam a ditar como eu devo ser, o que é que eu devo fazer. Os adultos começam a nos limitar, né? Quem eu era? Eu era uma criança tímida e a minha mãe passou a me incentivar e querer que eu fosse uma criança extrovertida. Quem realmente eu era? Eu era uma criança que sonhava em ser atriz, mas a minha mãe ali me empurrou para eu ser uma médica. Enfim, quem realmente eu era? Quem realmente eu sou? E o que é que eu me tornei com o que a minha família impôs que eu fosse, né? Muito do que a gente se tornou, às vezes é mais por uma imposição da nossa família do que, de fato, o que nós realmente somos e gostaríamos de ser. E para a gente encontrar a nossa felicidade no relacionamento amoroso ou na convivência com os nossos filhos, amigos, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar onde nós gostaríamos de estar realmente e não estar ali porque eu precisava e eu tinha necessidade de dar uma satisfação para minha família e para a sociedade. Então, resgatar também a criança interior é resgatar quem nós realmente somos, quem nós realmente gostaríamos de ser. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês sobre karma e dharma. Vocês sabem o que é karma e dharma? Já ouviram falar? Tem tia que tá caladinha aí, mas que já fez acompanhamento comigo e sabe o que é karma e dharma, viu, tia Lely? Vai ficar com zero. Carro, eu já ouvi. Quando a gente fala em karma, é aquilo que às vezes as pessoas dizem, isso aqui é meu karma, né? Isso aqui é o que me persegue. São ciclos ruins na nossa vida, como mostra a imagem, e que eu vou Carro, eu já ouvi falar, tá? repetindo aquele ciclo, né? Aquele ciclo ruim.
como é que eu faço para sair, né, dessa linha do karma e ir para o dharma, que é o oposto do karma, né? É sair daquele ciclo de coisas ruins que acontecem na minha vida e ir para o ciclo do dharma, quando eu passo a entender a minha responsabilidade em torno de tudo que acontece na minha vida e passo a quebrar ciclos, né? Ciclos ruins na minha vida. Eu não preciso ficar repetindo aqueles ciclos, né? Senão eu vou ficar ali, ó, sempre rodando naquilo e a gente vai sempre repetindo os mesmos erros, os mesmos erros. E aí, quando a gente passa a entender que a gente não precisa ficar no karma, a gente pode ir para o dharma, é quando a gente começa a ver a nossa vida evoluir, quando a gente entra num ciclo de coisas positivas na nossa vida, né? Então, o karma é igual a dor, ressentimento, e ele fica ali, aquele ciclo girando, né? Eu vou remoendo tudo que eu vivi de ruim, eu vou revivendo tudo aquilo que foi ruim na minha vida e vou sempre girando em ciclos, repetindo as mesmas atitudes erradas. Aí, dentro de todas nós, muitas vezes habitam monstros que nos levam a pensamentos que nos aprisionam ao karma. Por exemplo, quem sou eu para fazer isso? Deveria ter alguém mais capacitado do que eu para fazer. O que vão pensar de mim sobre tudo isso? Como serei vista e entendida pelo outro? Imagina, não sou ninguém. Eu sou uma fraude. Claro que eu não sou boa nisso, não. A gente fica nesse ciclo ali, achando que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não é nada, né? E vai ficando ali, naquele ciclo vicioso. E aí eu vou fazer agora algumas. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, numa escala de 0 a 10, tá certo? É uma atividade de reflexão e ela fala sobre as consequências da nossa criança interior ferida, né? Que através dela a gente vai conseguir sair desse ciclo de karma, de dharma, de karma e entrar para o dharma, tá certo? Então eu queria trazer um pouco da consciência de vocês, tá? Então eu vou falar a palavra e vocês vão botar de 0 a 10. O 10 seria o que eu sou muito e o 0 seria eu não tenho isso, e aí vocês vão no meio termo, tá bom? Vocês podem ir do 0 ao 10. Então vamos lá. É, insegurança. O zero seria a menor intensidade que sua, e o 10 seria a sua maior intensidade nessa reflexão da palavra. Exatamente. Seria uma autoavaliação aí. Eu sou uma pessoa insegura de 0 a 10. Desapego, de 0 a 10. O quanto que eu sou desapegada? Irritabilidade, carência elevada, baixa autoestima, inflexível. Sou uma pessoa flexível, mudo de opinião quando eu vejo que estou errada ou eu fico ali sempre repetindo aquele padrão sem aceitar a opinião dos outros, sem ceder no que o outro quer, faço só o que eu quero. Vítima,
Eu encaro os meus problemas de frente, assumo a minha culpa e responsabilidade, ou eu sou sempre vítima das situações que acontecem comigo? Boicotador da própria vida. Quando as coisas estão dando certo na minha vida, eu acho estranho e começo a fazer tudo dar errado, começo a me boicotar, começo a achar que tem alguma coisa de errado, que eu não posso ser feliz, ou eu tenho um objetivo, mas estou sempre ali colocando empecilhos para não chegar até ele. 0 a 10. Como é isso na vida de vocês? Medos, de 0 a 10. Como que o medo me atrapalha na minha vida, no meu dia a dia? Eu sou uma pessoa medrosa? Paralisada. Eu estou estagnada, eu não tenho objetivos, eu não sei para onde eu quero ir, estou ali paralisada no tempo, ou eu estou evoluindo constantemente? Refém do passado. Quanto que eu sou refém do meu passado? Quanto que meu passado atrapalha o meu presente? Bullying. Eu sofri algum bullying na infância? Esse bullying que eu sofri me atrapalha no meu dia a dia? 0 a 10. Desejo de ser quem eu sou. De 0 a 10. Quanto que eu estou satisfeita com a pessoa que eu sou hoje? Dificuldade em pedir ajuda. Eu vivo sobrecarregada? Vivo achando que eu não vou dar conta de tudo? Eu delego funções, eu divido as tarefas da minha maternidade com alguém, da minha vida com alguém? Ou eu pego tudo e assumo para mim? Todas conseguiram concluir? Vocês podem ir falando no chat, tá? Eu sei que vocês ficam tímidas de falar aqui na câmera, mas podem ir me sinalizando aqui no chat, tá? Então, tá. Agora que vocês podem acessar sentimentos
que o impede de seguir em frente, vamos nomeá-los como buracos que te fazem cair e nem sempre conseguir levantar. Se chamam os buracos do abismo. Quais são os buracos do abismo? A criança interior ferida, o medo, a falta de comunicação, o vitimismo, a falta de inteligência emocional e a sabotagem. Sobre o buraco da criança interior ferida, dificilmente aprendemos, quando criança, a olharmos dentro de nós e conhecermos o nosso sentimento. Portanto, agora é o momento da gente sair desse buraco, se conhecer, se permitir, se aceitar e se perdoar. Sobre o buraco da sabotagem. Nada que eu gostaria de fazer dará certo. Não é assim que funciona a sua cabeça? Antes mesmo de iniciar alguma coisa, você já pensa: por que eu vou começar se não vai dar certo? Nada nunca deu certo na minha vida. Mas agora é o momento da gente reiniciar, né? Vamos entender esse momento como receber uma página em branco da nossa vida, fazer um novo capítulo no nosso livro da nossa vida, né? Dar um reset aí em tudo que a gente tinha de programação na nossa vida e começar com outros pensamentos, né? Antes de colocar o não vai dar certo, eu não vou conseguir, a gente vai começar a colocar na nossa cabeça o sim, eu vou conseguir, eu posso, eu sou forte, eu consigo, eu posso ir além, eu sou capaz. E sobre o medo? Ter medo é maravilhoso, mas não para nos impedir, mas para ser o nosso trampolim. Agora é o momento de ir com medo mesmo. Vai com medo, gente. Vão com medo mesmo. Porque paralisar no medo vai fazer com que a gente nunca saia dali, né? Então, eu quero fazer alguma coisa, eu tô com medo. Use esse medo como trampolim para vocês irem, ó, longe, para vocês chegarem aonde vocês gostariam de chegar, né? É igual quando vocês foram ter o filho de vocês. Vocês não estavam com medo de ir para a maternidade? Não sabia como é que ia ser, mas não foi assim mesmo. A gente sabia que a gente ia ter que ter aquele bebê em algum momento e foi com medo mesmo. E depois deu tudo certo. Então vamos com medo. Vamos com medo mesmo. Vamos confiando na gente, vamos confiando na nossa essência, na nossa criação, em tudo que aprendemos, né, na nossa força. O buraco da inteligência emocional. Para passar por todos os desafios que encontraremos na vida adulta, é preciso ter inteligência emocional, que é a capacidade de identificar, lidar com as emoções, sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Portanto, agora é o momento de conhecer o que se sente para saber lidar com os seus sentimentos. Eu falei sobre isso com vocês em vários encontros já e sigo com a frase: eu preciso me permitir sentir para saber lidar, né? Eu preciso me permitir acessar os meus traumas para poder lidar com eles. Eu preciso aprender a sentir as minhas frustrações para aprender a lidar com elas. Eu preciso aprender e a sentir os meus medos, sim, sentir medo, para poder aprender a controlar e a lidar com ele, né? Então, ter inteligência emocional hoje é tudo, né? Mas para eu alcançar essa inteligência emocional, eu preciso me permitir. Eu preciso permitir sentir, permitir lidar com aquilo, para poder aprender a controlar, né? Se eu não sentir raiva, como que eu vou controlar essa raiva e ter inteligência emocional quando eu precisar, né? Se eu não permitir lidar com a insegurança, como que eu vou me permitir controlar esse sentimento? Então, permitam-se, né? Se permitir é necessário. É igual no amor. A gente precisa se permitir amar para saber lidar, né? Às vezes a gente tá ali bloqueado, não se permite sentir aquele amor porque a gente tem medo do que vem ali na frente, né? Mas eu preciso me permitir. Se eu não me permitir, eu nunca vou viver aquilo. Então é se permitir para saber lidar. O buraco do vitimismo. É extremamente confortável ficar onde eu estou. Eu preciso muitas vezes de pouca energia
para aqui estar. Então, aqui eu continuo, porque é bem mais fácil. Mas agora chegou o momento que estou passando por um problema. Eu assumo o problema, resolvo o problema, me mexo e sigo em frente. Quantas vezes a gente está passando por um problema e a gente não quer assumir que aquele problema é nosso, e a gente quer dar para o outro a responsabilidade de resolver o nosso problema. Ah, eu estou ali passando por um problema no meu trabalho, eu posso resolver aquele problema, mas eu vou jogar aquele problema para o meu amigo, né? A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dele, ele que vai resolver. E aquele problema fica ali o tempo inteiro, porque ele, na verdade, ele é meu, quem tem que resolver sou eu, mas eu sou vítima e estou sempre culpando o outro, né? E a partir do momento que eu saio da posição de vítima e vou para a posição do ataque, de conseguir, de vencer, de entender a minha culpa e responsabilidade diante daquilo que eu estou vivendo, de que eu estou sentindo, é que eu começo a crescer e evoluir na minha vida, né? Então, se naquele momento eu estou insatisfeita com aquela condição, por exemplo, às vezes eu escuto muito nos atendimentos, ah, mas o meu marido fez isso ou fez aquilo. Calma, vamos lá. Ele toma essa atitude com você porque você permitiu em algum momento que ele tivesse esse tipo de atitude, né? Ah, meu marido me sobrecarrega muito, ele não me ajuda. Você permitiu, em algum momento você deixou de delegar a tarefa, em algum momento você deixou de dividir as funções, em algum momento você mimou ele, às vezes no começo do relacionamento a gente quer mimar, a gente quer fazer tudo por ele, e vai acostumando, vai caindo no comodismo, né, por parte dele, e a gente vai fazendo o quê? Vai permitindo. Então a responsabilidade é minha ou é dele? É minha, fui eu que permiti, né? Então nada que acontece com a gente é porque a gente porque a gente não tem culpa, a gente tem culpa sim, a gente permitiu em algum momento, a gente errou em algum momento e cabe a nós mudar isso, né? Entender que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas da nossa vida. Então, se eu sou protagonista da minha vida, eu tenho que tomar um posicionamento de protagonista e dizer, calma, vamos mudar, vamos sentar, vamos conversar, né? Eu estou sobrecarregada, vamos ver aí a divisão dessas tarefas, eu não preciso ficar com todas as tarefas para mim, né? E isso não só no relacionamento, mas na vida, né? A gente vê, às vezes, mães aí com filho adolescente dizendo, ah, meu filho isso, meu filho aquilo. Foi você que permitiu, né? Você que permitiu que teu filho te desse aquele tratamento, você que permitiu que teu filho conduzisse daquela maneira e cabe a você modificar isso, né? Eles vão estar na zona de conforto deles, eles não vão sair da zona de conforto deles. Então, cabe a mim, que não estou satisfeita com aquela situação, como eu falo muitas vezes, provocar o sistema e mostrar que eu estou insatisfeita e que tem que haver ali uma mudança, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha que mostra muito sobre essa questão do karma, né? Que eu não mudo, vou lá, derrubo o dominó e ele vem do outro lado e me derruba novamente. Por quê? Porque eu vou repetir nesse ciclo? Porque eu não mudei, eu não estou me enxergando como pessoa, eu não estou me enxergando como protagonista, e aí vai ficar sempre aquele ciclo, né? Eu vou estar sempre ali sofrendo, reclamando, infeliz, insatisfeita, simplesmente porque eu não me posicionei, né, na minha vida, eu não entendi que eu sou a protagonista e a responsável por tudo na minha vida. E aí, algo que a gente escuta muito como culpa, né? Todo mundo que tem aqueles fantasmas da nossa criança interior fala muito, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da minha mãe, foi do meu pai, né? Minha mãe me tratou daquele jeito, por isso que eu sou assim. Escuto muito isso. Ah, Fanny, eu sou uma pessoa que não sou carinhosa porque minha mãe e meu pai não eram carinhosos comigo. Ah, Fanny, eu sou desse jeito assim mesmo, ignorante, porque a minha mãe era ignorante e eu sou também. Até quando a gente vai ficar repetindo padrões e culpando a nossa mãe e o nosso pai, né, ou quem nos criou, quem cuidou da gente, pelas nossas atitudes erradas, né? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas. Eu sei que nem todas têm mãe, né? Mas quem tem mãe, anota essas perguntas que eu vou fazer agora e quando tiver a oportunidade, pergunta à sua mãe para você poder entender um pouco da sua infância e entender um pouco de como que você foi gerada e tudo, porque tudo isso também reflete na pessoa que você é hoje, tá bom? Então, conhecendo a minha história através da minha mãe. Como foi a minha pré-concepção? A segunda pergunta. Como foi a minha concepção? Eu fui planejada,
né? Minha mãe queria, não queria, meu pai, como foi, né? Essa minha concepção? Foi acidente? O terceiro, como foi a minha gestação? Como foi a gestação da sua mãe, quando estava esperando por você? Ela se conectava com você, ela conversava com você na barriga, ela te desejava, ela estava ansiosa para ter você, ou ela estava te rejeitando, ela não queria essa gestação. A quarta pergunta: como foi o meu parto? Como foi o parto? Como foi quando você nasceu? Foi um parto tranquilo? Ou foi um parto difícil? Essa questão do parto é algo que eu sempre escuto da minha mãe. Minha mãe sempre fala do quanto que o parto dela foi traumático. E algumas atitudes dela no dia a dia e até minhas, eu hoje consigo identificar como esse trauma aí que ela viveu durante o parto. E como foi o pós-parto? Sua mãe foi apoiada? Tinha alguém da família ali apoiando? A sexta pergunta: como foi a minha primeira infância? Pede para ela descrever como foi a sua infância, com que visão ela tem sua na sua infância. Se você era uma criança tranquila ou não. Como ela batia em você, não batia, castigava, não castigava. E a sétima e última pergunta: como é hoje para você, mãe, lidar com tudo isso que você viveu, né? Desde a minha pré-concepção até hoje. Agora veja, entrar num processo de autorresgate não significa culpar os seus pais pelo que você não recebeu. O resgate não significa nada sobre quem eles eram como pessoas ou quanto eles te amavam. Por isso, que esse processo se inicia com a tomada da consciência de que fizeram o melhor que podiam. Hoje é você que precisa cuidar das suas feridas, dos seus buracos emocionais. Sim, eles falharam em alguns aspectos da sua educação, como nós também podemos falhar na educação dos nossos filhos. Sim, eles podem ter feito você sentir que nunca foi bom o suficiente. E é óbvio que poderiam ter encontrado outra forma de lidar com os seus próprios problemas, em vez de projetá-los em você. Mas ele te deu a vida, ele te deu tudo. Aceite, perdoe e agradeça. E aqui eu vou trazer um texto para vocês, reflexivo, tá? Se sua mãe nunca te consolou, provavelmente será difícil que encontre um verdadeiro consolo para o coração nas relações em que estabeleça com outras pessoas. Teu trabalho será criar esse sentido de consolo para o coração dentro de si mesma. Se sua mãe nunca se compadeceu com você, provavelmente terá pouca paciência com as suas próprias falhas, assim como as falhas dos outros. Teu trabalho será observar alguém que pratique a compaixão e praticá-la você própria. Se sua mãe silenciava sua própria criatividade, seu trabalho será dar voz a cada impulso criativo que se apresente. Pinta, escreva poesia, toque um tambor, cuide das plantas, cozinhe, dance. Se sua mãe desprezava ou rejeitava seu próprio corpo como mulher, seu trabalho é abraçar e honrar o teu corpo e a tua sexualidade. Se sentia abandonada por tua mãe, pela razão que fosse, teu trabalho será escutar a teus próprios sentimentos e nunca mais abandonar a si mesma. Para que possamos curar a profunda ferida da nossa natureza feminina,
é importante que você aceite a sua mãe, compreendendo que talvez ela também tenha recebido pouco. E que você mesma se torne uma boa mãe, assumindo a tarefa de ser maternal consigo mesmo. Então, é importantíssimo a gente se curar, né? A gente entender que, assim como nós estamos dando o nosso máximo para criar os nossos filhos, as nossas mães também fizeram, né? E amanhã? O que é que eu queria do meu filho? Eu não queria esse acolhimento, eu não queria que meu filho entendesse que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu máximo para ele. Talvez o meu máximo no futuro para ele não seja o meu máximo, né? Pode ser que no futuro ele ache que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter ido além. Mas nesse momento eu estou fazendo o que eu posso, né? Eu estou fazendo o meu melhor por ele. Então, acolher a nossa mãe, assim como nós gostaríamos de ser acolhidas, né? Entender que agora é comigo, eu sou adulta e eu posso me acolher, sim. Eu posso me cuidar, eu posso me enxergar, né? E não pegar essa minha frustração com a minha mãe e jogar para outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas tendem a jogar essa frustração que tem com a mãe, e com o pai, para a pessoa que está se relacionando com a gente. Então, não tive atenção da minha mãe, eu quero que o meu esposo me dê atenção, né? Eu me senti rejeitada, eu não quero que ele me faça sentir rejeitada, né? Eu me senti insegura, eu não quero que ele faça sentir insegura, então eu começo a projetar, né, na pessoa que está comigo, os meus fantasmas, né? E aí é quando começa a ter vários problemas de relacionamento e também com os nossos filhos, né? A gente começa a projetar nos nossos filhos, né? Eu, Fanny, né, como pessoa, passei por um processo bem difícil na infância, né, de rejeição paterna. E a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a me relacionar foi: eu não quero para os meus filhos um pai como meu pai. Se você for um pai como meu pai, eu não vou ficar com você. Então, assim, eu já comecei um relacionamento projetando ali, né, que meu esposo naquele momento não poderia ter nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de postura com os meus filhos que me remetesse, que lembrassem a pessoa que o meu pai foi. Né? Então, ele já começou aí um relacionamento com uma grande responsabilidade de não repetir os erros do meu pai. Né? E aí, quando eu passei a estudar, eu passei a entender que ele não precisava carregar esse fardo, né? De não ser o sogro, ele poderia ser ele mesmo, e ele iria errar, né? E ele iria, sim, ter uma vez ou outra o mesmo tipo de comportamento, até porque tem comportamentos que são da natureza do homem mesmo, né? E, mas passar por esse processo de cura foi essencial para entender até onde ia a responsabilidade dele, né, quanto pai, e até onde eu poderia cobrar dele que ele não fosse a pessoa que o meu pai foi, né? Ô, Fanny, eu queria falar um pouquinho sobre tudo que foi falado. Boa noite, gente. Em relação a essa inteligência emocional, esse lado emocional que a gente tem, Só fazer uma pergunta. Vocês estão escutando a voz de Tia Érica duas vezes ou não? Não, tô Não, escutando né? normal, uma Tá. vez Ela tá só. aqui do meu lado. Aí pode ser que fique no meu microfone e no dela. Mas tá tranquilo. Tá. Vai, Tia Érica. eu vejo um pouco assim, desde o começo. Eu vejo a criança, que a gente precisa, vamos começar da criança, né? Que os pais precisam um pouco deixar as crianças lidar com as frustrações da vida. E essa frustração começa na escola. A gente sabe que ele passa por determinadas situações e que a gente está ali do lado, mas precisa enfrentar. Isso a gente já passou, a gente vê por experiência própria. Por muitas vezes, que muitas mães, a preocupação, entendo perfeitamente, mas isso já é uma forma da gente tentar lidar com essa situação. Talvez eu crie como se fosse numa bolha, e às vezes não é criar uma bolha. Mas essa frustração é importantíssima a gente fazer com que a criança lide com ela para não chegar a uma situação. As consequências são muito nítidas quando a criança passa por uma situação de frustração e ela não é
ensinada corretamente, ou a saber lidar com isso. Logo depois, eu penso assim, o que é o emocional? É a empatia, a inteligência emocional, a empatia que a gente tem que ter com o outro. Vamos falar um pouquinho do relacionamento. Temos que saber lidar em todo tipo de relacionamento, principalmente no trabalho. Eu tenho que saber lidar com a inteligência emocional de todas as pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, eu não posso mudar o jeito, a personalidade daquela pessoa, mas eu posso chegar a conversar e posso chegar a tentar melhorar. Mudar totalmente é muito difícil, mas eu posso melhorar aquela situação. E a gente, como convive no trabalho, com muitas personalidades diferentes, um pouco difíceis, outras mais flexíveis, mesmo assim, a gente tem que ter um certo temperamento para saber lidar com todo esse tipo, principalmente quando a gente comanda, né? Quando a gente comanda certas situações, né? Se a gente chegar em situações e não souber lidar, isso vai ficar como é que eu vou dizer, triste, assim, a situação, o relacionamento, tanto para mim, como para aquela outra pessoa que está trabalhando comigo, né? Eu queria falar também sobre essa situação de como foi a minha criação, de como foi a minha família, de como foram meus pais em relação a mim. Infelizmente, tem pessoas que passam por, na vida, é muito difícil a situação em que ela viveu. E as pessoas não têm culpa. Eu vejo isso como, não tem de forma nenhuma. Muitas pessoas levam isso para o trabalho, ou para o relacionamento, ou até para os próprios filhos. E eles não têm culpa. A gente pode mudar nossa maneira de pensar. A gente pode parar um pouco para analisar, será que eu estou certa? Por que eu tenho que criar da mesma forma que a minha mãe criou? E ela não, como a Fanny falou, ela não tem culpa, nossos pais não tem culpa, talvez até por o grau, não sei, de estudo, não ter tido tanto conhecimento que hoje nós temos. Então, eu acho muito importante essa parte em que se falou, podemos mudar? Sim. A gente pode se policiar em algumas atitudes. Antes de tomá-las, rever, pensar, será que eu estou fazendo certo? Reler, procurar saber, que hoje em dia as informações são tá aí para todo mundo, é fácil, que antigamente não era. Eu vejo isso por meus pais, que eram muito simples, e achava que era dessa forma. Fui criada também, passei como a fã por situações um pouco complicadas e nem por isso deixei de olhar para frente. E pretendo continuar a olhar para frente, pensar sempre em mim, meus filhos, minhas filhas, e seguir em frente. Mas eu acho importantíssima essa parte da inteligência emocional. Que hoje, antigamente, não se tinha, não se pensava no que o outro está sentindo, o que é que ele pode pensar, quais são as minhas atitudes e a forma de eu falar, o que é que ele pode pensar, né, sobre mim. Calma, vamos ver por que aquela pessoa está passando por aquele momento, o que é que ela está sentindo e por que ela está sentindo naquele momento. Talvez ela esteja passando por uma situação que eu nem imagino. A criança é da mesma forma, eu percebo. Muitas vezes está passando por uma situação em casa e isso com certeza vai influenciar na escola. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho que controlar, a gente tem que ter um certo controle em tudo que a gente for falar, na forma da gente agir, com as pessoas, com o relacionamento, com a família. Tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ferir, muitas vezes nem por querer, né, fazer, mas não tem intenção alguma de fazer, mas infelizmente acaba fazendo, até porque acontecem situações em que a gente se exalta e sai as coisas, vamos dizer, como a gente fala assim, bem popular, né? Saiu por sair, não é bem assim, né? Então, se a gente se policiar um pouquinho, eu acredito que se todos pensassem um pouco, acho que a maneira de viver em sociedade, eu acho que seria bem melhor. E as crianças de hoje a gente vai preparar com outra visão, né?
E a Erika sempre uma inteligência emocional invejável, né? O mundo tá acabando e a Erika tá lá, jogando flores. Mas a inteligência emocional, ela é de extrema importância, assim, em todos os lugares, né, da nossa vida. Mas quando a gente passa a olhar para a gente e entender quem nós somos e o que causou as nossas atitudes, a gente também começa a enxergar o outro, né? Como muitas vezes eu digo lá na escola, assim, eita, fulana tá agindo dessa forma, você sabe sobre a infância dessa pessoa? Talvez ela esteja agindo assim por insegurança da vida dela, né? Talvez ela seja uma pessoa que não faz muita amizade, porque ela sofreu bullying na infância dela, enfim. A gente sempre busca também tentar entender como foi o outro, e às vezes quando a gente começa a conhecer mais sobre a equipe e também sobre os pais dos alunos, a gente começa a entender as atitudes deles, né? Então, ter essa preocupação de conhecer bem as pessoas que estão perto da gente, né? No caso do nosso filho, a gente conhece tudo da infância dele, mas quando a gente fala da nossa sogra, quando a gente fala de tias, quando a gente fala de esposo, enfim, de um aspecto geral, conhecer um pouquinho sobre a infância dessa pessoa e os traumas e tudo que ela viveu, talvez nos ajude a compreender as atitudes que ela tem, ter um pouco mais de paciência e empatia, né? Sinalizar para ela, olha, tu tá agindo dessa forma, não é porque tu passou por isso na tua vida, né? Então, ter essa noção do quanto que a infância daquela pessoa pode ter influenciado nas atitudes dela, vai ajudar bastante a entender muito das atitudes dela. E aí, eu trouxe essa parte de inteligência emocional e resgate. Então, a ação para mudar, identificando as ações conscientes e inconscientes do nosso cérebro. Para passarmos por qualquer mudança, é necessário termos consciência do que foi e do que será. Devemos identificar dentro de nós o que realmente existe e o que não existe. Os buracos existem sim, mas existem possibilidades de exterminá-los a partir deles mesmos. Através do aumento das tomadas conscientes, mais escolhas de mudanças teremos. Qualquer pessoa possui todos os recursos que precisa, por isso estamos acessando o consciente e o inconsciente, pois os limites são apenas as representações para fazermos deles. A mudança do comportamento acontecerá através do entendimento de um comportamento que não está funcionando e precisa ser mudado. Essa mudança precisa ser sustentada por uma intenção positiva. Então, vamos olhar para dentro da gente agora e vamos escrever qual a nossa intenção positiva de mudança. O que é que eu preciso mudar? Eu tenho consciência que eu preciso mudar aquilo ali para poder seguir em frente, para poder melhorar como pessoa. De tudo aquilo que eu trouxe para vocês, de reflexão, que vocês colocaram ali do 0 a 10, né? O que é que você identificou ali que você precisa mudar, né? Ali você foi uma pessoa que marcou mais o 10, o 0, ficou ali no meio termo. Se você marcou mais o 10, provavelmente está precisando de terapia. E aí, se tratando do nosso consciente e do nosso inconsciente, muitas vezes nós nos pegamos sem entender, né? Mas assim, o consciente, ele depende do inconsciente do nosso cérebro. Nós temos sim atitudes inconscientes, né, que nós fazemos no automático, que nós não sabemos nem por que tomamos aquelas atitudes, né?
E existem as atitudes conscientes, que eu tomo com consciência, eu escolhi aquilo ali, né? Eu escolhi fazer aquilo e ser daquela forma. Mas tem o inconsciente, mas os dois eles andam juntos, então eu não posso separar o inconsciente do consciente, né? E aí, para melhorar as nossas tomadas de decisões conscientes e inconscientes, nós precisamos estudar um pouco sobre as nossas crenças, né? Eu falo muito sobre crenças limitantes no meu dia a dia, né? Quais são as crenças que me limitam? Quais são as crenças que me conduzem, né? E aí eu vou trazer um pouco da crença de capacidade, né? Às vezes a gente cresce ali com o nosso pai dizendo, você não é bom em matemática, você não é bom em dança, você não é bom nisso ou naquilo, e você acredita que você não é capaz daquilo porque você cresceu com aquilo, né? E aí se torna algo inconsciente. Eu cresci pensando naquilo, eu acredito porque meu pai é o meu maior referencial, né? De pessoa, né, de quem eu sou, e aí eu acredito em tudo aquilo e vou tomando atitudes inconscientemente, achando que eu não sou bom naquilo, que eu não consigo fazer aquilo, né, que eu sou incapaz. A outra crença seria a crença de merecimento, né? Eu cresci achando que eu não mereço coisas boas, eu cresci achando que eu sou pequena o suficiente para aquilo ali. Então eu vou buscando na minha vida coisas pequenas, eu acho que tá bom a minha vida assim, né? Como também ao mesmo tempo tem pessoas que crescem num palácio em que os pais acham e mostram que aquela criança é merecedora de tudo, né? Do bom e do melhor, e eu cresço com aquela crença de merecimento, eu mereço sempre o melhor. E normalmente pessoas assim acabam tendo mais dificuldade de relacionamento, porque eu acho que eu preciso do melhor, né? E eu quero sempre mais, mais e mais e mais e mais, porque eu sou o centro do universo, né? A realidade é essa. Quando a gente tem essa crença de que eu mereço muito, eu sempre acabo me enxergando também como centro do universo. Então, ter o equilíbrio é maravilhoso. A crença de identidade é a crença o que é que eu sou? Eu acredito que eu sou como? Como é que eu acredito que eu sou? Eu acredito que eu sou uma pessoa forte, não, eu acredito que eu sou uma pessoa fraca, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa determinada, não, não sou determinada, enfim, né? Qual a minha identidade hoje? Qual a minha crença em relação à minha identidade? Eu, por exemplo, sobre essa questão da identidade, me deparo muito, assim, por ser uma pessoa empreendedora, né, ter uma posição de liderança, as pessoas me falam sempre a frase: você é muito forte, você é muito determinada, você consegue tudo sozinha. Enfim, são frases que eu escuto no meu dia a dia e que acabam me limitando, né? Quando eu preciso demonstrar qualquer tipo de fraqueza, qual a tendência que eu tenho? De acreditar no que estão me falando e não procurar ajuda, né? Porque tá todo mundo falando naquilo ali, então eu acredito, né? A gente passa a acreditar, né? Tem uma teoria que diz que uma mentira contada mais de 20 vezes, a gente toma ela como verdade, e é realidade. Então, assim, a gente acaba se tornando também o que a gente mais escuta, né? Vai virando uma crença, né? Existe aí uma crença, tia Fânia é muito forte, ajuda todo mundo, e aí a gente acaba se sentindo na obrigação de ser aquilo ali que as pessoas dizem que a gente é, né? A crença do patriarcado, né? Quais são as crenças do patriarcado? Vocês sabem que a nossa sociedade ela é regida por homens, né? Patriarcado. E o que é que elas regem? O homem que manda, né? O homem que tem voz, o homem que tem maior posicionamento, né? Tem coisas que mulheres não podem fazer, mulher não pode estar em todo lugar, mulher não pode ser. Então, assim, e hoje, né, a gente vem com um ciclo de mulheres tentando quebrar essa crença do patriarcado, né? Começa a ver mulheres em posições de liderança, começa a ver mulheres dominando o mundo de certa forma, mas quebrar essas crenças que são tão ancestrais demora, né? E aí as regras foram ditadas por homens, são regras que favorecem os homens, né? Então, são crenças difíceis de ser quebradas, porque vem de geração para geração, né? Vou dar um exemplo assim para vocês. Um homem que cuida do filho, ele é maravilhoso, ele pode estar fazendo o basicão, ele é o melhor homem do mundo, né? Agora, nós mulheres, se cometermos um errinho pequenininho, que nem chega perto do erro que o papai cometeu, nós somos erradas, não somos boas mães, né? E assim, até no dia a dia, um homem que deixa o relacionamento, ele tá certo, mas a mulher, se ela deixar um relacionamento, ela tá errada, ela tá sendo egoísta, né?
O homem, quando trai, ele é normal, o homem é assim. A mulher que trai, ela não presta, ela é errada. Então, assim, a gente vem dessa crença e o que mais impressiona é que as próprias mulheres julgam, né? As crenças são replicadas pelas mulheres, não são os homens que apontam hoje, não são os homens que exigem, são as mulheres que estão ali apontando umas para as outras, né? E aí vem as crenças genéticas, né? Que são as crenças que vêm aí da nossa família. Então, muita coisa a gente diz, isso é da genética, né? Tem as crenças históricas, que é a que eu estou falando para vocês, que vêm também do patriarcado, que vêm de ancestrais, que vêm ao longo de tantos anos e que são difíceis de ser quebradas. E vem as crenças da alma, né? Que é do nosso próprio eu, né? Eu cresço acreditando naquilo, né? E aí vem a questão também religiosa, né? A religião influencia, às vezes, o nosso posicionamento político influencia nas nossas atitudes. Então, identificar essas crenças, elas vão fazer com que a gente consiga nos entender como seres, né? Então, eu queria que vocês escrevessem agora quais são as suas crenças. E dessas crenças que eu mencionei aí em cima, o que você entende que é uma crença sua e o que você entende que é uma crença que não é sua, que veio do outro? E dessas crenças, quais que você acha que valeria a pena você mudar? E aí, agora vem, é, quais os benefícios que você terá ao mudar? É, agora eu queria que vocês dissessem qual a sua maior crença. Aquela crença que será a crença que vai te fortalecer nesse processo de mudança.
E aí, por fim, eu vou deixar algumas tarefinhas para casa, para vocês fazerem no decorrer dessa semana, tá? A primeira atividade que eu queria que vocês fizessem essa semana seria uma carta de libertação, tá? Uma carta de perdão. E eu queria que vocês começassem essa carta dizendo: pai, mãe ou alguém que você gostaria de perdoar, eu te perdoo por... E quem se sentir à vontade e quiser compartilhar essa carta no grupo, né, desabafar no grupo sobre isso, podem compartilhar no decorrer da semana ou trazer para o nosso próximo encontro essa carta, ou trazer para a gente como é que você se sentiu, se você se sentiu livre, né? Tenta colocar uma música, que seja um momento seu, né? Ou vai para a praia, enfim, arrumem um lugar gostoso para esse momento de libertação. E aí eu queria que vocês entendessem que a vida é um ciclo, né? E a inteligência emocional, ela é extremamente importante durante o ciclo da vida. E aí que vocês repetissem todas essas frases. Eu sei o que eu realmente quero, eu me conheço, eu sou consciente, eu sei que tem um momento certo, gratidão, eu consigo, eu me amo, eu estudo e aprendo, eu espero, eu faço, eu realizo, eu conquisto e eu celebro a minha conquista, porque celebrar é maravilhoso. Eu sou feliz, está tudo bem, eu faço o meu tempo, eu não tenho pressa, eu sou capaz, eu te amo. Como é gostoso falar eu te amo para quem a gente ama. Eu me acolho, né? Porque só acolher o nosso filho, vamos se acolher também. Eu sou muito boa no que eu faço. Eu consigo e eu sou consciente, né? Que essas frases elas estejam a partir de hoje no dia a dia de vocês, né? Em todos os momentos da vida de vocês, para esse momento de mudança interior e esse momento de evolução. Eu vou mandar essa imagem lá no grupo e quem quiser, né, eu aconselho a colocar lá no papelzinho de parede do celular de vocês, ou na geladeira, em locais que vocês vão estar sempre vendo, para que vocês lembrem dessas frases que são tão importantes no nosso dia a dia. E no final, tarefinha de casa principal é essa aqui. Me cuidar mais, mudar de visual, se eu quiser, se eu estiver insatisfeita com o meu visual, começar algo novo, beber mais água, me alimentar melhor, respeitar os meus limites, tirar um tempo para mim e praticar exercício físico, né? Vamos tentar colocar em prática essa semana pelo menos 4 dessas atividades. Eu quero ver foto, e quando vocês forem fazer, me marquem lá, marca o meu Instagram, marca o Maternar. Eu quero ver todo mundo praticando, se cuidando, se amando, né? Essas semanas que estão por vir, né, sejam semanas transformadoras na vida de vocês, né? Que sejam semanas que a gente possa dizer assim, que foram divisor de águas na vida de todo mundo, rumo à inteligência emocional, rumo à melhor criação dos nossos filhos, né? Como eu falei para vocês lá no grupo, vamos tentar interagir mais, conversar mais, se expressar mais, não só nos encontros, mas também no grupo, né? Desabafar, né? Todas nós estamos passando por fantasmas interiores e ter pessoas que estão passando e desabafar e mostrar ajuda às outras, né? Porque a gente vem aí desse mundo de rede social, onde todo mundo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? E aí, ver que tem pessoas passando por tudo que a gente está passando é libertador, né? É... Eu compartilhei recentemente, né, lá no meu Instagram, em relação à minha separação, e eu fiquei impressionada do tanto de mensagem que eu recebi
de mães dizendo: Meu Deus, eu queria ter essa coragem, eu queria poder fazer isso. Enfim, porque ninguém vai na rede social postar isso, minha gente. Mas tem muita gente que está aí se separando, tem muita gente aí que está vivendo grandes desafios na vida, mas as pessoas não compartilham, né? E eu fiquei até assustada, assim, tinha amigas minhas de infância que estavam separadas e eu não sabia, porque não divulgavam, né? Divulgavam na rede social só o bom. E quando eu me senti livre para divulgar isso na rede social, acho que foi, eu abri o Instagram, tinha mais de 100 mensagens e eu fiquei impressionada do quanto que tem mulheres aí presas em relacionamentos, presas em padrões da vida, né? Por causa de uma rede social. E quanto também muita gente falou assim, meu Deus, pela rede social eu achei que estava tudo bem, mas de fato estava tudo bem, mas a gente não precisa se manter ali porque só porque está tudo bem, a gente precisa estar satisfeito, a gente precisa estar feliz vivendo naquele relacionamento, né? Então, assim, para mim foi mais uma vez uma lição de tudo que eu falo durante os atendimentos, durante as palestras, durante os encontros, né? De que a rede social ela vem roubando a felicidade de muita gente e esse grupo ele não é um grupo de perfeição, é um grupo para a gente mostrar as nossas fraquezas, compartilhar as nossas fraquezas, é um grupo de apoio materno, né? Então, enquanto eu me manter num grupo de apoio materno tentando mostrar a perfeição, eu não estou sendo ajudada e não estou ajudando ninguém. Então, eu conto com vocês, né, para nos próximos encontros trazerem um pouquinho da vivência dessa semana, como é que foi essa semana de vocês após esse nosso encontro e como foi executar essas atividades que eu passei para casa, tá bom? Queria agradecer, hoje o encontro da gente foi até bem mais extenso do que os outros, né? Mas queria agradecer a participação de cada uma e dizer que estamos juntas, né, nesse acolhimento e eu enxergo, eu vejo e eu acolho cada uma de vocês, né? Assim como também busco me acolher, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? No encontro de hoje, assim, eu achei importante justamente essa questão do nosso resgate e dos nossos buracos passados, né? O quanto afeta os nossos passos do presente e até do futuro do que você pretende, né? Porque eu me vi muito, assim, essa questão familiar de que eu sou uma pessoa chata, ignorante e irritante, porque eu sempre me disseram que eu era muito parecida com meu pai, que meu pai é assim. Então, parece que às vezes quando as pessoas, até meu esposo fala, você não tem paciência, você é muito irritante, você tem hora que fica irritada com qualquer coisa e não consegue se ver. E eu já me peguei dizendo isso para ele, né? Mas eu sou parecida com meu pai, eu não consigo mudar, porque meu pai hoje tem 60 e não consegue mudar, né? E eu vi que, poxa, a gente tem que mudar, a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Até pela impaciência que às vezes Eduardo fala, você não tem paciência com o João. E hoje, quando você manda a gente voltar para o passado, foi justamente isso. Meu pai nunca teve paciência com os meus choros, né? Meu pai nunca teve essa questão do acolher. Então, eu, às vezes, tento até, eu acho que passar isso para João, que eu não tenho essa paciência. E hoje eu vi que é hora de quebrar, eu não posso continuar seguindo o que meu pai fazia, né? E eu acho que o grande passo é revendo como minha mãe lidou com essa ausência do meu pai, o quanto ela puxou a parte boa, o Dharma, né? O quanto a minha mãe segurou essa ausência, essa irritabilidade do meu pai, essa falta de contato com a gente, mesmo eles sempre viveram junto até hoje, mas o quanto ela conseguiu fazer com que a gente, não, seu pai, mas não tem que seguir igual a ele, não é porque ele é assim que você tem que ser assim. Eu acho que está na hora de eu quebrar essa barreira de dizer eu sou parecida com meu pai. Não, eu não sou parecida com meu pai, eu sou Cris, eu tenho que ser o diferencial para João. Até para o futuro dele, ele não vir com essa mesma história. Eu sou assim porque meu avô e minha mãe é assim. Isso.
Eu fico né? extremamente feliz com essa tua visão, Cris. É sensação de libertação, né? Não ter que cumprir e seguir Quando mais um você padrão. falou, e parar com esse padrão de se comparar, de que, assim, tem muita gente que fala, ele é parecido com a mãe, ele é parecido com o pai. A gente tem que ser a gente, sabe? Ah, ele é assim porque parece com. E você termina criando esse olhar de que você é assim porque ele é seu pai. Então, se ele é seu pai, é maravilhoso você ser igual ao pai, né? Você acha que deve ser bom, mas termina quebrando essa questão de ser criar coisas novas, né? E quando você fala que tipo de crença você quer seguir, eu sou uma pessoa muito católica e assim, eu comecei a ter umas questões aí que eu ando estudando a vida de Maria. Então, quando você vai a fundo, ultimamente eu estudando, eu queria, tento assim, você tenta, lógico que você nunca vai conseguir, né? Mas o espelhamento, porque em nenhum momento ela fechou a vida de Jesus, ó, eu quero que você seja assim, não, você vai ser o que você foi predestinado para ser, então você segue o teu caminho, eu te deixo livre, mas ao mesmo tempo é aquela mulher acolhedora, aquela mulher que tem um ensinamento, então assim, a crença religiosa, mas ao mesmo tempo aquela crença de libertação, é uma crença que eu não posso deixar que todo eu não posso deixar que a questão política, a questão aqui familiar dos meus pais ditem regras como eu tenho que ser. Não, eu não tenho que ser como minha mãe achou que a menininha dela tinha que ser. Eu tenho que ser aquela menina que eu acredito em determinadas crenças, mas eu tenho que construir o meu pensamento. Não em cima do que minha mãe acha que eu tenho que ser, eu tenho que construir em cima do que eu acredito. Eu levei mais por esse lado. Enxergar as coisas com os nossos próprios olhos, né? Eu É, escuto isso da minha mãe até hoje. Você parece muito com seu pai. E eu não me vejo no dia a dia como ele. Realmente, algumas coisas na nossa vida, né? Ele é empreendedor e eu também. A gente acaba tendo, sim, algumas atitudes às vezes parecidas, porém, pela situação de ser empreendedor, né? O empreendedor, às vezes, ele acaba sendo um pouco mais ausente da família, às vezes ele acaba tendo que conduzir as coisas de uma forma diferente, e aí acaba que, sim, em algum momento eu sou parecida com ele, e não igual a ele, né? Porque somos diferentes uns dos outros. Mas por muito tempo eu me senti na obrigação de ser igual a ele, porque as pessoas falavam que eu era igual a ele. E aí a gente fica, não, a pessoa que eu mais confio é a minha mãe. Minha mãe está falando, o que a minha mãe está falando é é, regra. Se mãe disse não vem brigar comigo, não, que minha mãe disse que eu sou igual ao meu pai, então eu sou igual ao meu pai, pronto, sabe? E a quebrar isso aí é bem difícil. E eu lembro que quando eu comecei a fazer esses cursos, eu tive uma atitude que, acho que foi a primeira atitude que me libertou um pouco dessa coisa da opinião da minha mãe, né? Era meu aniversário de 30 anos e eu coloquei um vestido que gostei, me senti muito bem. Na verdade, era um macacão. E eu saí da escola me sentindo muito bem, todo mundo elogiando, e eu estava super feliz com aquela roupa que eu estava. E fizeram uma festa surpresa para mim na casa dela, e quando chegou na festa que eu fui trocar, que eu estava tirando fotos, ela falou assim: "Ai, que roupa horrível, eu não gostei dessa roupa". E aí, se fosse em um outro momento, eu dizia: tu tem alguma roupa aí para me emprestar? Eu vou mudar de roupa. E mudava a roupa, sabe? E naquele dia, acho que foi maior do que eu. Eu falei assim: você não gostou, mas eu gostei. Eu estou super satisfeita com essa roupa. Eu estou me sentindo bem com essa roupa e eu vou ficar com essa roupa, sabe? Acho que foi a minha primeira atitude de mudança, sabe? De mostrar assim: não, eu não sou você, né? Não sou a pessoa que você é. E desse dia em diante, ela passou a se comportar de uma forma diferente. Ela não falou mais da minha roupa, ela não falou mais das minhas atitudes. Eu acho que foi quando ela enxergou ali na minha festa de 30 anos de que eu não era mais aquela menininha que ela ia dominar, que eu não era mais aquela menininha que ia fazer exatamente da forma que ela queria. E não era por ser uma filha ruim, não, era porque eu queria ser eu mesma, né? E isso foi me conduzindo na minha vida depois desse passo, né, em saber dizer a ela, olha, aqui é meu limite, né? Eu vou ser assim, eu vou vestir assim e eu quero fazer assim. Aquilo ali foi divisor de águas e foi assim
uma atitude extremamente importante, embora eu tenha ficado dias e dias me questionando e me culpando e achando que eu estava errada de ter agido daquela forma com ela. Depois eu entendi na atitude, na mudança de atitude dela, do quanto foi importante eu ter tido aquele posicionamento, né? E aí hoje, com essa situação da minha separação, né? Chegou um momento que a gente foi no grupo lá da família divulgar essa separação e eu vi uma frase dos meus pais, assim, do quanto que eu fui respeitada por toda a minha família pela minha decisão, né? Meu pai escreveu assim: você é uma pessoa extremamente inteligente, né? A pessoa que está com você também. E eu acho que vocês vão tomar a atitude que for melhor para vocês, né? Então foi libertador, porque acho que quando a gente vai dar um fim no relacionamento, a gente fica com muito medo do que a nossa família vai achar, do que a gente vai ser julgado, né? E talvez por eu ter tido essa atitude com a minha mãe e daí em diante ter conduzido de uma forma e mostrando a ela que as minhas decisões elas davam certo, eu fui extremamente respeitada, amada e acolhida, né, por todo mundo, não só a minha família, mas os meus amigos, todas as pessoas à minha volta me apoiaram nessa minha decisão, que foi uma decisão difícil, que foi uma decisão que vem de anos atrás até chegar a definir, dizer assim, não, realmente hoje não é por falta de amor, não é por falta de carinho, não é por falta de acreditar na instituição familiar, mas sim por não me enxergar mais nesse relacionamento, por divergências mesmo de vida, né? Apenas por isso e não por briga, por nada disso. E eu vi até da própria pessoa assim, mas Fanny, tá tudo tão bem, por que que a gente vai acabar se tá tudo tão bem? Porque eu não quero chegar num momento em que de briga, eu não quero chegar num momento de exposição aos meus filhos, então acabar gostando, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer quando a gente percebe que aquele lugar ele não é mais nosso, né? É um lugar que está nos adoecendo, é um lugar que não nos pertence mais, né? Aquele lugar não me pertencia mais, aquela família não me pertencia mais, né? Não que eu não ame meus filhos, não que eu não amasse a pessoa que estava comigo, mas é difícil a gente chegar nessa decisão, né? Mas ter preparado o terreno e entender e acreditar que a minha família estaria comigo, independente de tudo, foi o meu divisor de águas, assim, foi o que me deu força para dizer assim, não, eu vou, porque a minha família vai estar ali independente, quem me amar vai estar ali comigo independente do que eu escolhi, né? Nada mais vai me limitar, nada mais vai me prender, nada mais vai ditar quem eu sou e quem eu devo ser, né? Às vezes a gente casa e acha que o nosso marido ele tá ali para ditar o que a gente vai fazer, ele é nosso dono, e não é assim que acontece, né? Eu sou Fanny, meu esposo é meu esposo e meu filho é o meu filho. E aí cada um vai ter a sua individualidade e quando não der para alguém, é da vida, né? Acabou e está tudo bem, né? Que outras famílias sejam construídas e que sejam famílias de pessoas felizes, né? A tia Érica queria falar para a gente, era o que, tia Érica? Era só em relação à felicidade, se a gente está feliz, independentemente da religião, independentemente do que passou com a gente. Vamos acreditar, independente da religião, a gente vai acreditar naquela força em Deus e a gente vai sim para frente o tempo todo. Quando a gente é feliz por dentro, gente, eu acho que é muito forte, principalmente mulher, eu sempre falo. Mulher é muito inteligente, mulher é muito desenrolada, mulher é a protagonista da história. Então, ela consegue contornar muitas vezes a situação, mas ela precisa também ter um controle emocional muito grande. E é difícil, pelo que ela já passou, o que ela tem a passar, está passando e vai ter que passar. Ainda tem seus filhos, seu marido. Não é brinquedo controlar tudo isso. Eu também tive uma certa experiência, acho que a Fanny já conhece um pouco da minha história, e eu lembro que quando eu passei por uma certa situação, até de separação também, e minha mãe me deu a Bíblia. Ela não me disse muita coisa, ela só me deu a Bíblia. Então eu comecei a ler aquela parte que fala de Davi, muitas orações de Davi, e que eu via que estava acontecendo, o que acontece hoje, muitas coisas que estão escritas ali. Eu comecei a ter forças dali para seguir em frente. Eu olhei para minhas filhas primeiro, não vou cair, porque eu tenho minhas filhas que são por mim, não vou deixar para ninguém, porque o ensinamento vai ser meu. Então, se eu cair, elas vão cair, né? De certa forma, porque vai pesar muito.
Então, eu coloquei na cabeça, não devo fazer isso. Então, coloquei Deus no meu coração, e é isso que eu desejo a vocês, a todos vocês. E a felicidade dentro da gente, se a gente tiver Deus no coração, eu acredito que a gente espalha isso por onde a gente estiver. A gente vai rir sem motivo. A gente vai estar bem com a gente mesmo e vai conseguir lidar com todas as pessoas ao nosso redor. Existem alguns momentos que são difíceis, mas a gente vai conseguir saber lidar. Então, que Deus abençoe a todos. Amém, Érica. É verdade. Amém. Uma vez Ser mulher é difícil, viu? Muito, muito. Uma Eu vez costumo dizer que na outra geração eu vou ser homem. Eu digo aqui em casa que É Jesus mais me mande fácil. homem, porque eu não aguento, não consigo não lidar novamente com esse mundo, isso. a Mulher. dificuldade que é ser mulher. Eu concordo. E uma coisa que eu refleti, né, junto com amigos, e assim, fiz até um texto, depois eu vou tentar trazer esse texto para vocês, mas era um texto que eu falava o seguinte: quantas vezes na vida da gente a gente reza e pede a Deus para mudar? Deus, muda essa minha situação. Deus, me tira disso, eu não estou feliz, eu não estou bem. Quantas vezes a gente tem um posicionamento durante a oração e pede para Deus livrar a gente de todo mal, né? E quando as coisas começam a acontecer, a gente não enxerga aquilo ali, a gente reluta. Poxa, eu pedi tanto para ser feliz, e aí Deus vai e me conduz por um caminho que era o que eu estava pedindo. Mas eu sou egoísta, né? Eu sou cego a ponto de achar que o caminho tem que ser o que eu quero, e não o que Deus está me guiando a seguir, né? Então, isso é algo que eu sempre reflito, né? Eu sempre paro assim e digo, peraí, eu orei, eu pedi a Deus para ser feliz. Eu não pedi a Ele para restaurar um casamento, ou eu não pedi a Ele para me conduzir a ter uma escola. Enfim, eu não pedi isso a Ele. Eu pedi a Ele para eu ser feliz. E Ele está me conduzindo para isso, né? Então, por que eu não vou seguir para o que Ele está me conduzindo? Você começa a ver ali no seu caminho tudo dando certo, tudo tomando um novo rumo, tudo, você vai começando a perceber que você está chegando em um lugar que você gostaria de chegar, mas você nem sabia que você queria chegar ali. Simplesmente porque você orou e confiou e deixou Deus ir te levando, né? Então, eu venho nesse processo de cura, desde que eu comecei a estudar mais sobre a minha infância, a estudar mais sobre a inteligência emocional, sobre a mente humana, eu venho nesse processo, né, de entender que nem sempre tudo vai ser da forma que eu quero, mas que no final a vida vai me botar no ciclo e vai me fazer chegar no lugar que realmente me pertence. Não É o importa se seu há 10 lugar. anos atrás é o que eu queria, não. 10 anos atrás eu queria ser uma jornalista. Isso não significa que hoje eu não seja realizada no meu trabalho, né? Deus me trouxe, é o que eu digo, eu não escolhi ter uma escola. Mas a pedagogia foi lá de alguma forma e me escolheu, foi o meu destino, né? Tava no meu destino cuidar de pessoas, cuidar de famílias, estar com famílias. Então, assim, não era o meu sonho, né? E essa parte também de ser terapeuta de família também não era o meu sonho. Enfim, muita coisa não era o meu sonho, mas Deus foi me levando e eu entendo como uma missão de vida, né? Eu entendo que eu não vou fugir da minha missão, né? Não, e Ele vem me trazendo pessoas maravilhosas para a minha vida, né? Tia Érica é um presente de Deus na minha vida, mas não só ela, tantas outras pessoas que me rodeiam e também muitas mães da escola são de extrema importância para mim no meu dia a dia, e o quanto que ele é bom em trazer pessoas para essa minha jornada de querer ajudar, de querer servir, de querer fazer o bem. E aí eu venho nisso, né? Se eu faço o bem, se eu planto o bem, por que Deus vai me mandar o mal, né? Às vezes eu tô achando que aquilo ali é o mal, mas é me preparando para ter uma maturidade o suficiente para conduzir toda a responsabilidade que eu tenho na minha vida, né? Então, assim, que essa minha experiência também sirva para vocês, né? Que vocês entendam e enxerguem no caminho de vocês quando uma oportunidade tiver ali na frente, pertinho de você, e você vai lá e não enxerga aquela oportunidade, simplesmente porque ela não é o que você gostaria que fosse, o que você almejou que fosse. Para e lembra, naquele dia eu orei por isso aqui. E Deus está me dando, né? E Ele vai te dar o que de fato você precisa, né? De fato você merece. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso e o que eu mereço. Então, ora, confia no que está acontecendo, reflete e se agarra nas oportunidades que a vida está te dando, sem medo,
sem apego, né? Só ora e confia, né? Que a gente vai conseguir chegar a grandes lugares. Érica, tu é muito fera em tudo que tu fala, em tudo que tu faz. A sabedoria em pessoa. Cris, quando não está aqui, me faz uma falta, porque é uma troca de energia, uma troca de conhecimento. Quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Érica. Ela é maravilhosa. Ah, meu Deus. Eu vejo assim a Cris. Eu não vejo a Cris, como ela falou, né? Chata ou Não. não sei o que. Não vejo, eu vejo Em ela casa eu sou sentimental. importuna. Como diz minha mãe, você é muito importuna. Não, é muito sentimental, é o que eu vejo. É, eu também vejo uma pessoa sentimental, uma pessoa luz, né, que chega vindo, brincando com você. Maravilhosa. Não, não faço terapia, mas é muito mentalmente, assim, para tentar mudar muitas coisas, né? Aham. Assim, depois dos 40, eu vi que eu mudei muito. Eu mudei É, muito depois que foi chegando a certa idade. Eu tento ter essa paciência que eu não tenho, aí você vai adquirindo. E depois, quando o João chegou, é que você remodela muitas coisas na sua vida. é. Viramos leoa, quando temos filhos, É, É. viramos, né? começa a Para saber lidar repensar com todas muitas as atitudes emoções. suas que você não pode ser por aí. Sua visão começa a mudar, você não pode. E a gente começa a entender também que nada sai mais como planejado. Antes era tudo planejado, É, mas aí agora você vai é. planejar uma viagem para ficar você vai querer fazer uma coisa que não vai estar bem naquele momento, né? Aí a gente começa a entender que a vida não gira em nosso torno, não, né? E aí a gente começa a entender que tudo é no tempo de Deus mesmo e a gente tem que aceitar, né? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, né, por cada encontro. Semana que vem eu vou trazer um pouco mais sobre essa questão dos ciclos da vida. E é isso, no mesmo horário, na quinta-feira, vou estar aqui esperando por vocês, tá certo? Muito obrigada, Fanny. Amém. Bom Boa noite, meninas. compartilhar. Tchau, boa Uma noite. semana Amém. maravilhosa para vocês, tá certo? Final de semana maravilhoso. Um feriadão aí que vai ficar segunda-feira com seus filhos. Aproveitem. E é isso. Um beijo. Beijo. Amém. Tchau, amém. Tchau.